Boa noite a todos. Aqui estamos nós novamente, mais um domingo, para a honra e glória de Deus. Eu saúdo toda a Igreja Ebenezer, e aos que assistem, na graça, na glória, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lá. Muito trabalho a ser feito, a vida continua e Deus tem nos chamado a isso. Quero continuar aqui dividindo a palavra com os meus irmãos até que essa pandemia termine e até a volta de Cristo, ou virtualmente, ou fisicamente, né? Eu pretendo continuar levando a palavra de Deus. E essa noite não vai ser diferente. Essa noite eu quero estar falando de Gênesis capítulo 43, se você quiser já ir abrindo, Gênesis capítulo 43, mas não quero fazer nada sem antes orar ao nosso Deus. São momentos de dificuldades, sim, nós não confiamos em homens, nós confiamos em Deus. É um governo em que não foge do controle da soberania de Deus. Então nós sabemos que a nossa nação passa por problemas, não é de hoje, já faz algum tempo, e nós estamos aqui hoje por graça. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela se renovou essa manhã, por isso nós estamos vivos. Então não fique sem dormir à noite por esses problemas. Confie no Senhor, confie na sua palavra e vamos continuar. Aquilo que está ao seu alcance fazer e que Deus o chamou a fazer, faça, né? E normalmente esse tipo de coisa é mais simples e mais palpável do que você imagina. Lutero disse que um homem trocando a fralda de um bebê, ele está mais dentro da vontade de Deus do que um monge que se afugentou num mosteiro e dizendo ser chamado por Deus. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, estar ali buscando o centro da vontade de Deus e permanecer ali. O resto é consequência, né? Gênesis capítulo 43, mas antes de mais nada eu vou estar orando. Sinto falta dos momentos de culto, momentos na igreja, de estar orando, adorando, cantando, mas eu penso que já está terminando esse nosso, entre aspas, castigo, né? De ficarmos aí sem esse momento de comunhão. Mas temos que continuar orando, não tem outro jeito, tem que abraçar essa fé, abraçar o nosso Senhor, e eu vou estar orando essa noite. Pai, obrigado por mais esse tempo, esse momento. Estou levando a sua palavra novamente, poderia fazer isso a vida inteira e nunca vai terminar, ó Pai, de tão rica que é a sua palavra. Ela nos assiste hoje e sempre. Ó Deus, peço por cada integrante dessa igreja, a qual o Senhor me chamou a servir, ó Deus, me ajude, apenas servo sou. Por cada criança que nós acostumamos chamá-las lá na frente para orar por elas, pelos seus pais, eu peço, Senhor, também. Ajuda-nos como igreja a continuar te servindo nessa liberdade, nessa graça que o Senhor nos dá. Trate, ó Pai, trabalho de cada coração essa noite. Se há pessoas com corações conturbado, o Senhor possa trabalhar e que ela possa trocar o medo pela fé no Senhor. Te agradeço e fale comigo, ó Deus, novamente, como o Senhor tem falado, para que eu possa transmitir aos meus irmãos e que aos que ouvem o Senhor possa falar também. Eu te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Gênesis capítulo 43. Nós estamos aqui, se eu pudesse usar esse termo, nós estamos mapeando a forma de Deus trabalhar. Nós estamos seguindo os passos daquilo que Deus está fazendo na questão da redenção.
Então, talvez um termo usado aí, mapeando a redenção divina, né? E a forma de Deus trabalhar, e nós quando estudamos Gênesis, e ao invés de você olhar apenas como uma narrativa histórica, procure olhar Gênesis com o ângulo da redenção. Que por redenção eu quero dizer aquilo que Deus faz para conosco no sentido de resgatar a humanidade, resgatar o homem. A palavra de Deus diz que Deus ele não deseja que nenhum dos seus... na verdade, a palavra de Deus ela diz que Deus não quer que nenhum ímpio se perca, mas antes venham e se convertam, se arrependam dos vossos caminhos e se convertam. Então, a chamada é geral, o cristianismo é para todos, uns aceitam, outros rejeitam. Mas a soberania é de Deus. Deus trabalha nos nossos corações, Deus deu o primeiro passo, Deus trouxe a palavra para nós. E nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse, o mover de Deus em salvar o homem. No capítulo 37, nós vemos que esse movimento, José sendo levado para o Egito, se você não olhar com a ótica de Deus e da história em si, você vai começar a culpar os seus irmãos, e você vai ficar com compaixão de José, e isso é natural, a gente ir para esse texto dessa forma. Mas quando chega no fim, nós já sabemos entre aspas, o fim, né? Quando chega lá na frente, nós já sabemos que José vai dizer que toda essa orquestração dos irmãos para com ele, tinha Deus por trás de tudo isso. E essa viagem, essa ida de José forçosa para o Egito, estava dentro dos planos de Deus para se cumprisse os propósitos. Ali, já de antemão, Deus tinha dito isso para José em sonho, né? Aquele sonho de José já mostrava o que viria lá no futuro. Então, normalmente o que acontece na nossa vida é algo muito maior do que nós podemos imaginar. A nossa visão de mundo, cosmovisão, ela é muitas vezes deturpada com a nossa limitação. Quando nós olhamos para a Escritura, quando começamos a colocar os olhos em Deus, naquilo que Ele está fazendo com a humanidade, conosco, nós possamos ter uma visão correta. Então eu olho para esse texto de Gênesis, esse contexto geral aqui de Gênesis, e eu vejo Deus trabalhando. E Ele está movendo essas pessoas no caminho que Ele deseja, mesmo sendo pecadores. E quais são as pessoas que Deus usa no seu grandioso projeto da redenção? A parte do Senhor Jesus Cristo, pecadores. Jesus é o único que não pecou. Então, sou eu, é você que Deus vai usar. São essas pessoas. Nós somos boca de Deus, braço de Deus. Nossos lábios devem proclamar essa grandeza do nosso Deus. Então, são pecadores, só que Deus ele não pega esses pecadores e deixa do jeito que está e aprova seus atos pecaminosos. Não. Num processo natural, Ele vai aproximando você cada vez mais dele, até que a verdade chega diante de você. Nós vemos isso no Velho Testamento, vemos isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, quando Ele fala para Jeremias, foi eu quem te escolhi, quem te chamei. No Novo Testamento, pessoas que estavam fazendo alguma coisa ali. Cornélio, por exemplo, a Bíblia diz que era um centurião que ele fazia obras. E aquilo ali ele queria agradar a Deus com as suas obras. E a palavra de Deus fala que Deus vê isso. E não fica indiferente com a situação de Cornélio. O que ele faz? Ele manda Pedro ir lá pregar para Cornélio. Então essa interação nós vemos o tempo todo. Deus trabalhando em prol aos seus, e não é diferente. Para nós entendermos isso, nós temos que ter essa ótica da grandeza de Deus para com
a humanidade, para com o seu povo. Então lá foi José e depois acontece tudo aquilo que nós sabemos. Faraó tem um sonho, José sofre, né, por décadas até chegar a governar o Egito, e através a chave foi o sonho que Faraó teve, que haveria fome, e José foi lá e interpretou. Bom, a fome chegou, os anos de fome, os anos chegaram, né? E chegou também até o patriarca Jacó, né? E os seus filhos. Chegou até a família de José. E lá no capítulo 42, nós vimos a semana passada, os irmãos são forçados a ir para o Egito. Então, primeiro, olha Deus trabalhando. Quando você chega no fim, você vê que Deus ele está preparando uma incubadora do seu povo. Ele pega ali aquelas poucas almas, pouco mais de 70 pessoas, e dali saem milhões de pessoas. Então você vê esse projeto de Deus. E na frente ele tinha que levar quem? José. Pergunta, qual dos irmãos talvez estivesse apto para chegar aonde José chegou, passar por tudo que José chegou, e chegar e ter o poder que José teve, não usar o poder em pró a si mesmo, não se corromper por causa do poder? Foi esse, né? E os outros irmãos Deus vai usar também, haja visto que nós estamos falando das 12 tribos de Israel. Então a situação passa a ser forçosa para a família de José, que está lá em Canaã, e eles são obrigados a ir para o Egito. Chega lá, José o reconhece, nós vimos a semana passada, eles não reconhecem José, José usa intérprete para não se identificar, mas José tem uma pergunta: cadê seu irmão mais novo, que é Benjamim, que é o irmão de José? E porque José não confiava naqueles homens, eles eram homens já, casados, haviam sua família, e José começa a fazer alguns testes com eles, e você percebe que eles estão sendo testados. No capítulo 43, onde nós vamos entrar, lá no capítulo 42, o José fica com Simeão, ele pega e fala para os seus irmãos: olha, vocês não são honestos comigo, vocês vieram aqui vigiar a terra. Eles: não, nós somos honestos, e vai, ele fala: então faz o seguinte, vai lá atrás do seu irmão. Vai um e fica todo mundo, né? E ninguém se pronunciou. Segunda vez ele fala: então vai todo mundo e fica um, ninguém se pronunciou. Ele pega e põe a algema em Simeão e fica com Simeão, e o resto vai embora. E aqui no 43, passou-se o tempo, eles comeram toda a comida que eles levaram, que José deu para eles, né? E eles vão voltar, só que dessa vez eles vão trazer Benjamim, né? E essa é a segunda viagem. Vai ter uma terceira viagem ainda, que vai ser interrompida a volta, eles têm que voltar lá. Voltaram antes do que eles imaginavam, isso no capítulo 44. Gênesis 43, o verso 1 e 2. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Tinha acabado. O capítulo 43 começa com a família terminando de consumir. O cereal é a palavra que é usada aqui, que eles trouxeram do Egito e, olha, nós precisamos novamente de comida. A questão aqui são duas questões. A primeira é que precisou acabar a comida para eles ir atrás do irmão Simeão, né? Se não acabasse a comida, Simeão estava lá. Então a comida acaba hoje, nós precisamos fazer algo. Mas se tivesse comida para mais uma semana, fatalmente o irmão deles ficaria lá mais um tempo na cadeia. O segundo é que a providência divina, e é interessante, por providência divina eu estou dizendo fome. E por providência divina muitas vezes nós entendemos abundância. E aqui nesse contexto é a fome. Deus providenciou uma fome para forçar essa família a sair dali.
porque Deus queria que ele estivesse no Egito, naquele momento, naquela parte da história. E o nome de Deus, 400 anos depois, nós vemos ele falando isso, seria glorificado ali. Mas o nome de Deus está sendo glorificado porque ele está cumprindo a sua vontade. Então, muitas vezes nós não entendemos isso, mas a provisão de Deus pode vir de formas que você não imagina, para forçar você a tomar uma decisão, porque Deus pretende te colocar lá naquele lugar, naquela situação. Verso 3 ao 5. Mas Judá respondeu. Então, acaba a comida e eles falam, precisa voltar para o Egito. Verso 3, mas Judá lhe respondeu. Fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se o seu irmão não vier convosco. José queria de todo jeito o Benjamim, né? Se resolverdes enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Aqui é Judá falando, olha, se o senhor, o pai dele não queria de jeito nenhum deixar levar Benjamim, né? E ele fala, olha, aquele homem falou que a gente não deveria voltar lá sem ele. E agora ele fala, se o senhor resolver mandar o nosso irmão, eu vou, senão eu nem vou. Verso 5 ele fala, se não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse. E lá em cima ele fala que ele fortemente protestou. Ele está dizendo, José foi enfático. Não me vereis o rosto se o seu irmão não vier convosco. Ou seja, não me apareça aqui sem o seu irmão. Primeira coisa que eu vejo aqui é Judá se levantando. Há uma liderança, né? Essa liderança deveria vir de Rubem. Ou Ruben, né? O acento é no U na minha versão, Ruben. Só que Ruben não se levanta, não toma uma posição. Ele é o primogênito, ele é o irmão mais velho. Ele deveria ir atrás de todas essas coisas, proteger os irmãos, livrar, negociar, tudo isso. Mas ele não se levanta como uma liderança. Ele falhou quando José foi vendido, quando foi lançado numa cisterna. E cadê o irmão mais velho que deveria ter tomado uma decisão? Ele não tomou decisão nenhuma quanto a José, a não ser, na verdade, ele tomou decisões ruins, como compactuar da mentira que os irmãos inventaram, matando o animal, sujando a roupa e mentindo para o pai. Agora, aqui nós vamos fazer um paralelo. Primeiro, Judá. Judá, nós lemos aqui que ele se levanta. Ele levanta e começa a tomar decisões. Ele fala para o seu pai, olha, nós temos que levar Benjamim. Você vê Judá se levantando. Mas Ruben, ele falhou e continuava falhando. Ele tentou isso. No capítulo 42, o verso 37 e 38, nós tínhamos visto isso a semana passada. O verso 37, ele fala para o seu pai, né? Lembra? Eles queria ir e levar Benjamim. Ele passou o recado de José para o pai dele. E Ruben, o irmão mais velho, tenta tomar uma postura. E ele fala assim, mata os meus 2 filhos se não tornar a trazer. Entrega-me e o restituirei. E a resposta do pai dele fala, meu filho não vai com você. Então esse irmão mais velho não tinha confiança do pai. E nós talvez sabemos por quê. Quando a gente volta no capítulo 35, Ruben, ele fez algo terrível para Jacó. Ele cometeu incesto. Ele dormiu com a sua madrasta. O verso 22 diz assim, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E aí a palavra diz, e Israel o soube. Então o pai sabia o que o filho tinha feito. O pai sabia. Então, como confiar numa pessoa como essa? E nós vemos que ele teve um relacionamento, a palavra de Deus fala isso, incestuoso com a sua madrasta. E agora,
Talvez isso mostre a falta de confiança do pai. Vamos pensar, nós estamos falando das 12 tribos de Israel. Olha a forma de Deus trabalhar. Quando nós vemos o capítulo 38, você vê Judá, Tamar, os filhos de Judá sendo mortos. E ali naquele contexto, tem textos ali que você talvez não lesse diante de crianças, de tão forte que é. Mas se você volta um pouquinho, você já vê incesto. Esse é o povo. Ali está o pecado. Todos pecaram. Quem você escolheria? Deus, ele sonda os corações. Ele sabe todas as coisas. O propósito é todo dele, a forma é todo dele. E é pecadores que ele vem resgatar. Nós vemos aí um quadro da forma dele trabalhar, de pegar um povo, remir para si mesmo, trazer para si mesmo, melhor compreensão, pegar esse povo e usar para os seus propósitos. É uma forma constante que a gente vê. Então Judá, ele assume, do verso 8, 10 diz assim: com isto disse Judá a Israel, seu pai: envie o jovem comigo e nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei responsável, olha aqui a palavra dele, eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não te puser na presença, a presença, serei culpado para contigo para sempre. Se nós não tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Então aqui Judá, ele se levanta e começa a ter uma postura de liderança. Ele não é o filho mais velho, ele é o escolhido de Deus para dar continuidade à linhagem, a qual você vai ver lá em Mateus, que viria o Messias, né? E agora, ele não é uma pessoa inocente, um capítulo inteiro foi dedicado para ele, mostrando a situação de Judá. Ele abandonou a sua família, abandonou a terra prometida, abandonou Canaã e casou com pessoas que não deviam, e foi numa espiral, né, decrescente, foi cada vez se afundando mais lá. Nós vemos isso, o comportamento dele. Então fica claro que nos separar mostra o coração dele e mostra o quê? A necessidade desse homem lá no Velho Testamento, que ele precisa de um Salvador como qualquer um outro. Salvador que vai vir, que vai nascer dele e vai salvar ele. Não necessariamente dele, né? Mas vem dessa linhagem. Nós sabemos disso. E agora, há pessoas que Deus faz isso. E às vezes a pessoa ela é separada, ela é colocada num ambiente, ou permitido, assim dizendo, Deus permite para mostrar o que há no coração dessa pessoa, para mostrar quem ela é e a necessidade dela de Deus. Isso é para com todos, né? E agora, um Salvador nasceria dele. O que nós vemos aqui é um sintoma. Às vezes nós tratamos as pessoas por pecados distintos. Ele é isso, ele faz aquilo, ele faz isso. Aquilo é um sintoma. O problema é o coração. É do coração que procede todas essas coisas, Jesus Cristo diz. E é desse Judá, tão problemático Judá, que é dele que precisa, é dele na história, faz parte dessa história, da vinda de um Salvador. Quando você fala assim, Cristo é o leão da tribo de Judá, a gente até fala com uma ênfase, né? É esse Judá. É desse Judá. Mas nessa redenção nós vemos Deus assim, atraindo-nos para Ele, e Ele já vai nos moldando, trabalhando, e nós vamos tendo características desse Deus, né? E agora aqui no verso 9 nós acabamos de ler um Judá
que ele começa a expressar coisas que não parece tão comum a Judá. Ele fala, eu serei responsável por ele. Já vemos um Judá responsável. Vamos ver do 11 ao 14. Respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei pois isto. Tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas, o acento está no O mesmo, é aromatas, e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse um engano. Até o 14. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua vosso irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Outra coisa que eu começo a ver aqui, que a situação causou. Eles poderiam continuar as suas vidas e Deus deixar eles abandonar a própria sorte. Mas essa providência divina em enviar a fome também começou a mudar a Jacó. Ele usa o termo aqui, que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem. Primeiro, ele aceita a Judá, né, como responsável. Judá fala, eu vou ser responsável por Benjamim. Ele fala, então vai, leva o dinheiro em dobro, leva o menino, leva Benjamim. Mas aqui ele fala assim, o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia. Primeiramente, ele está confiando totalmente em Deus. Você quase não vê Jacó falando isso. Mas agora o coração dele já está entregando todos os filhos a Deus. Descansando nesse Deus. É Deus. E ele não está falando aqui, como nós vimos a semana passada, no 42, de um único filho. Vos dê a todos vocês, a todos vocês. Então, finalmente, você vê que o patriarca Jacó parece que está retornando aos caminhos que lhe é devido, os caminhos do Senhor. Vemos isso aqui também. E o verso 15, você lê, tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram e desceram ao Egito e apresentaram perante José. Jacó passou a confiar nos seus filhos, o seu bem maior, entre aspas, que é Benjamim. Ele não montou ali num jumentinho, numa mula e foi seguir os seus filhos para garantir que tudo ia dar certo. Não. Outra coisa, Benjamim, que já era um adulto, também confiou. Porque Benjamim deveria saber, ou no mínimo desconfiar, do que eles fizeram com José. Uma pessoa guardar uma mentira não é fácil. Porque essa pessoa, normalmente ela passa para alguém de confiança. Agora, 10 pessoas que casaram, que tiveram filhos, muito mais difícil sustentar uma mentira daquilo que eles fizeram com José, dizendo que ele estava morto, mas eles tinham vendido. Verso 15, verso 16 e o 18. Vendo José a Benjamim, com eles, disse ao despenseiro, eles foram, né? E o verso 15, eles levaram Benjamim e o dinheiro, tomaram o dinheiro em dobro e levaram. E ele termina o verso 15 com eles diante de José, o verso 16, para dar sentido. E aí, vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara, e levou os homens para a casa de José. O verso 18. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam, é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos causar e arremeter contra nós, escravizar-nos, tomar nossos jumentos. O verso 16 aqui você vê vendo José Benjamim. Então aqui é o primeiro contato de José na volta dos seus irmãos. Simeão estava preso lá, os 9 vinham voltando, né? E
e agora esse primeiro contato ele vê Benjamim. E enquanto isso seus irmãos tiveram medo. Eles estavam, porque coisas estranhas estavam acontecendo. Como que esse homem chama para minha casa? Leva eles para a casa de José. José havia visto Benjamim já. E eles tinham medo de que fossem escravizados e tomar nossos jumentos, né? Uma preocupação aí. Eu teria que entender muito mais o contexto aqui para saber se é exatamente isso que eles estão preocupados com os jumentos, que um homem que tem o poder que tem José estaria preocupado em tomar os jumentos dele. Mas com certeza deve ter algo mais por trás disso aqui. E então nós vemos aí essa situação, do 21 ao 25. Quando chegamos à estalagem, abrindo o saco de cereal, o 19 e o 20, né? E se chegaram ao mordomo da casa de José, ele falaram à porta e disse: ai, Senhor, já uma vez descemos comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos o saco de cereal e eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto tornamos a trazer convosco. Então, eles começam já a se explicar. Olha, quando nós fomos embora, olhamos e o dinheiro que a gente havia pago estava de volta ali. A gente trouxe ele intacto, né? E trouxemos outro dinheiro, verso 22, para comprar mais mantimento. O verso 23, ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe Simeão. Então agora o irmão que estava preso, ele vai lá, manda pegar e traz de volta para eles. E o que José está vendo? José está diante dos seus irmãos, eles voltaram, precisou, lógico, de uma pressãozinha de Deus, eles trouxeram o dinheiro com eles, então os testes que possivelmente José estava fazendo, a validação de quem eram os seus irmãos, começou a ter respostas aqui. E no 26 ao 29, chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra, né? Isso Deus já tinha dito de antemão que iria acontecer no sonho que ele enviou a José, né? Mas isso já aconteceu uma vez, está acontecendo de novo, ele se prostrando diante de José. O verso 27, ele lhes perguntou pelo seu bem-estar, vai tudo bem, né? E disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Então José, ele faz ali um checklist e fala: deixa eu ver como está Jacó, o meu pai. E pergunta: ainda vive? Havia uma preocupação de José: será que meu pai morreu? E aí a resposta do 28, responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram. Então havia uma preocupação aqui de José, e aí ele foi obtendo a resposta que ele queria. E agora o verso 30, né? O verso 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Ele já havia visto, ele estava só confirmando. E acrescentou: Deus conceda graça, meu filho. Ele reconheceu, ele já sabia, era o seu irmão. E no 30, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e ali chorou, né? Então, no verso 29, nós vemos que ele percebe a presença de Benjamim e começa a voltar à sua mente coisas de família. Ele pergunta do seu pai, descobre que o seu pai ainda está vivo e as emoções estão à flor da pele. No verso 20 ele chora, no 31 ele vai, no verso 30 ele chora, no 31 ele lava o rosto, ele se contém e tenta manter a situação ali. Ele sai depressa, a Bíblia fala, no verso 30, porque mover o seu íntimo, né, para não chorar na frente deles. E
E ali diz que o motivo foi o seu irmão para com o seu irmão, foi dele ter visto Benjamim, e ele vai chorar. Eu penso que Moisés, ele permite, ele escreve isso, o Espírito Santo, usando Moisés, para mostrar que não se trata apenas de um jogo de José com seus irmãos. São vidas aqui. E quando José olha para Benjamim, ele está confirmando a graça de Deus na sua vida. Quem de nós, ou outra história que você conhece igual a José, é ímpar. Você não vê nenhuma história igual a essa, em que tudo dá certo no fim. Por isso que as pessoas amam essa história, em que tantas coisas aconteceu com um homem, o mesmo homem, e por tanto tempo, e no fim as coisas se encaixarem tudo novamente depois de vários anos. Nem Hollywood conseguiria fazer um filme desse jeito. E agora, e José chora por causa ele está vendo a graça de Deus na sua vida. O verso 32 ao 34, já partindo para o fim, né? Serviram-lhe ele à parte e eles também à parte, e a parte dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. Eu fico imaginando como seria essa interação de José com os egípcios, né? Porque ele era hebreu. E com certeza haveria pessoas que sabiam, mas a grande maioria, será que lembrava isso, né? E como que eles faziam? Porque José se barbeou, nós sabemos disso, ele não poderia entrar barbeado com barba diante do faraó, e ele usou vestes egípcias, e para muita gente ele era como se fosse um egípcio, mas ele era hebreu. Mas quando chegou a família dele, os egípcios já falaram: não, nós não nos contaminamos com vocês. Já separou. E os hebreus sabiam disso também. Agora, do 32 ao 34, 33. E assentaram-se diante dele primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilharam entre si. Do que eles se maravilharam aqui? Por que Moisés traz esse detalhe aqui? Porque como que, na mente dos irmãos, como que José sabia quem era o mais velho, quem era o mais novo e colocou os irmãos na ordem correta? Foi isso que eles se maravilharam. Será que Deus tem revelado algo a mais a esse homem? O que passou pela mente deles, né? Será que Deus, que disse para José a nossa idade, como que ele sabe? Naquela época não é como hoje, que vai hackear um celular e aquelas coisas de filme. Não tinha como eles mandar alguém lá, um espião, só por essa questão, numa pequena família, para saber. Então como que José sabia? E Moisés mostra esse detalhe para nós aqui em Gênesis, né? Eles se maravilharam disso. Mas na verdade é porque José já está se revelando aos seus irmãos. O verso 34, terminando: então ele apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Bom, se eles tivessem uma mente meio de Sherlock Holmes, era só ligar os fatos, né? Esse egípcio, primeira coisa que ele queria era o irmão mais novo, pergunta do pai: quem que faria isso a não ser José? Eles sabiam que José tinha sido vendido, não estaria morto. Agora, quem saberia a idade deles? Você percebe que José vai dando dicas assim e eles não pegam? E agora José trata um dos irmãos com diferença, trata melhor. Por que ele trataria melhor Benjamim? As coisas estavam todas ligadas aqui, bastava somar, né? A mais B, eles saberiam, mas por si só eles não conseguiriam, né? E aí termina esse capítulo, o 44, do 1 ao 5, deixa eu ver só o meu tempo, como é que está aqui, para mim não se perder. Isso, eu quero resumir o 44 para os irmãos. Do 1 ao 5, José fala assim: olha, pega o mordomo e fala:
coloca a taça no saco de mantimento na hora que eles forem embora. Então houve um jantar lá, aliás, um almoço que foi meio-dia, eles comeram muito bem. No outro dia, na hora de ir embora, José dá uma ordem e fala: pega a minha taça e coloca num dos sacos deles lá. E assim que ele sai, passando um tempinho, José manda ir atrás deles e eles são cobrados. No verso 5 do capítulo 44, não é este o copo que bebe o meu senhor? Então o servo de José correu atrás dos irmãos. Isso foi premeditado. Eles já tinham colocado a taça no saco de mantimento do irmão mais novo, que era Benjamim. José pediu para isso. E agora esse servo corre atrás dos irmãos e fala: por que vocês fizeram isso? Foi mal que vocês fizeram. E esse teste agora, que o último teste, um teste final, José vai provar se os seus irmãos estão dispostos a dar a vida um pelos outros. Como que está essa situação? E do 6 ao 13, os irmãos se defendem, né? E eles falam: olha, mas se na primeira vez vocês apareceu o dinheiro, nós devolvemos, por que nós faremos isso? E aqui o contexto é forte, porque agora vai ser revelado, né? E ele fala no verso 9, eles falam: aquele dos teus servos, né? Do capítulo 49, aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. E aí o que eles fazem? Eles vão olhando, né? Eles sabiam que estava no último, e que é Benjamim, e vai lá e está a taça. Quando os irmãos veem isso, lembra da promessa que Judá fez para o pai dele? E agora? E agora? Eles não são meninos, eles não são crianças, são adultos. E havia muita coisa por trás disso. Havia famílias, havia filhos. Eles são pastores de ovelhas, eles têm um trabalho, eles estão desesperados. Eles conhecem a promessa do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Seria o fim dessa promessa. Tudo isso passava pela mente deles. Então Judá, ele já tinha tomado uma postura e agora ele é obrigado a continuar. E no 44, do 14 ao 17, você vê isso. O 14 diz assim: chegou Judá com seus irmãos à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se terra diante dele. E aí José questiona no verso 15: que foi que vocês fizeram? E no 16, então disse Judá. E eu quero ler esse versículo porque é fantástico. Que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E com que nos justificaremos? Ele faz perguntando: o que eu vou falar para o Senhor? O que eu vou dizer? Como eu vou justificar? A taça estava lá. Mas aí ele fala algo que é próximo, não é pergunta, é uma confirmação. Achou Deus iniquidade dos teus servos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Possivelmente ele estava ligando aqui a José. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele cuja mão achou o copo. Que diferença nós vemos Judá? Que diferença! Então ele começa a buscar a vida do seu irmão. No verso 18, né, nós lemos: então Judá se aproximou dele e disse: Senhor, rogo-vos perante que permite que teu servo diga uma palavra ao teu ouvido do Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és o próprio Faraó. Ele começa a defender. E ele começa a falar para José: olha, você perguntou isso, falou aquilo, e eu contei, e eu não posso voltar sem o meu irmão. Então Judá começa a se destacar. Ele é reconhecido como líder pelo seu pai confia nele, reconhecido pelos seus irmãos, reconhecido por Benjamim e agora por José. E no verso 30 ele fala assim: agora, pois, indo eu ao teu servo meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá.
E os teus servos farão descer as cãs do teu servo, o nosso pai, com tristeza, sepultura. Está falando para José, mas José sabia que era o pai dele. Se eu não voltar com Benjamim, meu pai vai morrer, ele estava falando. E o José entendia a mesma coisa, se eles não voltarem com Benjamim, o meu pai vai morrer. Rúben, que é o líder que deveria ser, o irmão mais velho, está calado. Os dois abaixo, Simeão e Levi, também estão em silêncio. Mas Judá, ele se oferece como resgate para o seu irmão. Percebe Deus trabalhando na vida desses homens, dessa família? E por isso que é a família de Judá que está aqui em foco. Por isso que no capítulo 37 você lê, essa é a história de Judá? Não. Essa é a história de José? Não. Volte no capítulo 37 e leia lá. Essa é a história de Jacó. É a família de Jacó, o patriarca Jacó. É ali Moisés que é mostrado de onde veio as 12 tribos e a origem de Judá, né? A qual nós podemos dizer Cristo, leão da tribo de Judá. Nós vemos o propósito redentivo de Deus em toda essa história. José foi mais um elo que Deus tirou lá da terra prometida, permitiu acontecer tudo aquilo lá, houve um direcionamento para que ele chegasse lá. Nós vemos tudo isso acontecendo com a supervisão bendita do nosso Deus, levando essas pessoas a fazerem aquilo que são os propósitos de Deus. Deus precisava enviar alguém adiante do seu povo para poder preparar o ambiente onde o Egito seria a incubadora, para proteger o seu povo da fome. Tudo aquilo haveria de acontecer no futuro, orquestrado pelo nosso Deus. Quem sonda a mente do Senhor? Quem conhece? Trazendo para os dias de hoje, por mais confuso que sejam esses dias, Deus continua no comando, continua soberano. Isso deveria nos levar a lançar fora todo medo. A história de Jacó não é apenas uma história de amor com Raquel. É uma história bonita, mas a gente acaba jogando por baixo do tapete que ele desprezava Lia, de que ele não era um bom pai, mas é uma história bonita lá com Raquel, e ele amava Raquel. Mas Judá aqui, em quem a palavra de Deus aponta, um daqueles, né, que vai ser usado para a vinda do Messias, lá na genealogia do messiânica, ele não é filho de Raquel, ele é filho de Lia. Filho de Lia, rejeitada por Jacó, a quem ele casou, obrigado. Então, ela é mãe do filho da promessa. Isso me faz pensar que como nós podemos sofrer por olhar a Escritura da forma errada. Existe aí um romance, existe, mas existe uma mulher a qual muitas vezes você rejeitou, né? E ela mesma talvez sofreu muito. Se ela tivesse compreensão dessa grandeza aqui, de como Deus estava usando ela, apesar das falhas dela, como todos nós temos, apesar dos nossos pecados, ela seria uma mulher diferente. Quantas pessoas estão frustradas hoje, esperando o amor de um homem? Quantas mulheres esperando? O que eu não estou dizendo, eu não estou jogando fora o romance, a beleza daquilo que Deus construiu, o relacionamento entre homem e mulher. Mas eu quero exaltar o nosso Deus e a pessoa de Jesus Cristo e dizer que nenhum relacionamento é maior que esse. Nenhum. E vice-versa, entre homem e mulher também. A história de José não é uma lição sobre vingança. É apenas um capítulo da história de um Deus que resgata, do nosso Deus resgatando o seu povo. É um elo dessa corrente. A história de José e de Jacó, de Judá, de Simeão, de Levi, de Rúben e todos eles, Issacar, daqui a pouco eu consigo decorar os 12, hein? De todos eles é a história da redenção. Deus mostrando
Olha o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu ainda irei fazer. Vamos orar? Pai, obrigado por mais esses 2 capítulos. Abra nossos olhos para olhar a grandeza da sua obra. Ó Deus, nos desligue de todo e qualquer materialismo, ritualismo. Ó Pai, que nós possamos abrir nossos olhos. Ó Deus, nos ajude para que nós possamos conhecê-lo e conhecer o seu amor. Te agradeço por mais essa porção, essa noite, novamente. Ó Deus, te suplico por cada pessoa que ouviu essa palavra e oro por elas. Visite-as com a sua palavra. Não sou eu, é a sua palavra, Pai, que regenera, que transforma, que dá vida. Te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Estamos assim terminados. A comunhão continua fazendo parte do culto sempre, sempre.